Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Gabriel, sou aluno da Faculdade do Futuro de Manhuaçu. Eu faço o curso de Ciências Biológicas e estou aqui hoje para me gravar uma videoaula sobre o ciclo do carbono. Bom, o ciclo do carbono é um ciclo também biogeoquímico. Por que eu falo também? Porque existem vários outros ciclos desses. Entre os mais importantes tem o da água, do oxigênio e do nitrogênio. A gente vai estudar muito ele quando for falar de desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque com o passar do tempo, essa camada de gás carbono na atmosfera vem aumentando muito, fazendo também que aumente bastante o efeito estufa. Esse composto basicamente vai funcionar como um filtro. Ele deixa o calor entrar no planeta, mas não deixa sair. Só que com o passar do tempo, essa camada aumentou bastante. Então, esse calor que entrou, mas uma parte dele que deveria voltar para o espaço, não está voltando. O que ele acontece? Ele volta para a superfície do planeta, causando assim um grande aumento da temperatura do planeta. Bom, já que tem isso, por que a gente não para de usar o carbono? Já que ele está aumentando a camada de carbono, está aumentando o efeito estufa, por que a gente simplesmente não para de usar carbono? Seria uma coisa assim, vamos parar de usar carbono. Mas por que não faz isso? Porque não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque a gente faz um simples processo chamado respiração celular. É a forma que a gente tem de ter energia. Nessa respiração celular, a gente libera carbono. Só por você estar vivo aí hoje, eu estou vivo aqui, a gente está liberando carbono. Então não tem como eu falar assim, eu vou parar de liberar carbono, porque seriam só se você morrer ou eu morrer, para minha pessoa parar de liberar carbono. Fora isso, a gente tem os combustíveis fósseis, que são a grande fonte de energia do planeta hoje. Hoje em dia, praticamente, quase tudo é através dos combustíveis fósseis. E se você parar a queima de combustíveis fósseis hoje, o planeta todo para. Então é uma coisa muito inviável. A gente vem estudando com o passar do tempo várias formas de fontes de energia alternativa, mas hoje ainda não é viável para todos os países parar com a queima de combustíveis fósseis, porque ia acarretar problemas sociais, problemas políticos. Então, ainda não tem como ainda parar a queima de combustíveis fósseis. Com o passar dos anos, provavelmente vai diminuir bastante, mas ainda hoje não tem como. Então, a queima de combustíveis fósseis é uma emissão de carbono quase que obrigatória, porque é uma coisa que necessita acontecer, senão o mundo todo para. Bom, por que precisamos do gás carbônico? Porque todo ser vivo é formado por algumas moléculas inorgânicas. Essas moléculas inorgânicas, uma delas é o carbono. Bom, o carbono é formado do ser vivo, só que o ser vivo não produz carbono. Como eu falei, o ser vivo apenas libera o carbono na respiração celular. Então, como a gente obtém esse carbono? Bom, converter matéria inorgânica em orgânica. Como a gente vai fazer isso? A gente não consegue, mas as plantas conseguem, ou seja, as plantas retiram esse carbono da atmosfera e converte essa matéria inorgânica em matéria orgânica. Uma forma disso é a glicose. Ah, bom, mas eu não preciso de glicose. Bom, mas você precisa de energia. E uma fonte de energia são os carboidratos. E nesses carboidratos tem carbono. Então você absorve esse carbono que você precisa. Então você necessita de glicose sim, que é uma fonte de carbono das plantas. Bom, agora a gente vai ver os ciclos. Aqui a gente vê o ciclo do carbono. O ciclo do carbono basicamente ele está na atmosfera, a planta retira ele da atmosfera, os seres vivos vão e voltam com esse carbono para a atmosfera. Esse é bem o ciclo dele, acontece isso. Naturalmente, isso não causa tanto problema. Por quê? Porque já é um ciclo natural. Ainda pode ocorrer alguns processos naturais, como as queimadas, não provocadas por homens, mas aquelas provocadas por raios. Ainda acontece isso. Então, é um processo ainda natural. Mas por que está aumentando, então, essa camada de carbono na atmosfera? Por isso,
Aqui, ó, combustíveis fósseis, como eu falei. O que são os combustíveis fósseis? São fósseis que, com o passar dos anos, viraram combustíveis e que hoje em dia são utilizados como queima de vários produtos, como a gasolina, gás natural, entre outros. Bom, com essa queima aqui, esse ciclo ficou bem desigual. Já era desigual, mas ficou muito mais desigual. Por quê? Porque a gente vê várias setinhas mandando gás carbono para a atmosfera, mas a gente vê o que retirando? As plantas e algumas algas marinhas. Mas a gente vê que, tipo assim, é tanta coisa mandando, mas tanta coisa, que as plantas e as algas não dão conta. E ainda mais por quê? Porque a gente ainda está desmatando, a gente ainda está queimando, a gente ainda está fazendo de tudo para acabar com o nosso planeta. Então, se você continuar desmatando essas plantas que retiram esse carbono na atmosfera, cada vez mais esse ciclo vai ficar desigual, causando cada vez mais o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é algo prejudicial? Não, naturalmente não. Por quê? Porque foi através dele que aconteceu o aquecimento do planeta naturalmente. Foi por causa dele que a gente tem vida no planeta hoje. Mas, com esse aumento da emissão de gás carbono para a atmosfera, esse efeito estufa está aumentando muito, muito mesmo, causando o quê? O aquecimento global. Assim, vai acarretando vários problemas para o planeta. Hoje em dia já tem algumas formas de evitar esse aumento de gás carbono na atmosfera, que são eles: a pegada de carbono e o crédito de carbono. Eu vou resumir basicamente. A pegada de carbono basicamente é tudo que você produz, você está mandando uma certa quantidade de carbono para a atmosfera. Vamos supor que você vai construir a sua casa. Aí você vai ver aquele tijolo, aquele material todo que você utilizou, o seu trabalho, tudo, você vai estar mandando carbono para a atmosfera. Então essa pegada, ela calcula mais ou menos a quantidade de carbono que você manda e você não pode passar daquele limite. Então você tem que sempre ficar naquele limite. A gente também tem o crédito de carbono. O que seria o crédito de carbono? Crédito de carbono seria vamos supor, eu tenho a minha empresa. Eu tenho a minha empresa que emite uma quantidade de carbono para a atmosfera. Então, eu vou ter que preservar uma área de vegetação para poder retirar esse carbono. Então, várias empresas preservam florestas, matas, às vezes até muito longe delas. Alguns países preservam floresta em outros países para que esse crédito de carbono seja obedecido. Bom, basicamente é isso. O ciclo do carbono é ele está na atmosfera, as plantas e as algas marinhas retiram ele, nós, seres vivos, mandamos eles de volta para a atmosfera. Então, basicamente é esse o ciclo do carbono. Bom, boa noite a todos, obrigado pela atenção, tenham uma ótima noite de estudos a todos.